Na casa da família Shen, um garoto treina seu corpo sem parar, e logo descobrimos que se trata de um jovem chamado Shen Xiangyi. Logo em seguida aparece seu irmão Shen Xinhua, e ele zomba de sua cara dizendo que ele só consegue quebrar tábuas com seus socos. Shen Xiangyi pergunta o que seu irmão quer com ele. Shen Xinhua diz que ele está se envergonhando no campo de treinamento de sua família. Ele fala que Shen Xiangyi nunca conseguirá alcançar nenhum nível de QI já que ele não possui veias espirituais, e ainda o chama de fracassado. E ainda por cima diz que seu pai é outro fracassado. Meus amigos, a obra nem começou, eu já quero ver esse moleque apanhando. Shen Xiangyi diz para ele repetir o que disse de seu pai. Shen Xinhua diz que com a força do pai de Shen Xiangyi ele poderia ser chefe da família, mas por causa de seu filho imprestável ele não pode. Shen Xiangyi pergunta se ele está procurando uma briga. E logo em seguida desfere um soco que Shen Xinhua desvia mais com um corte em seu rosto. Shen Xinhua diz que vai matá-lo por isso. Shen Xiangyi diz que seu irmão está no 4º nível de um artista marcial e que está acostumado a depender de seu QI para se exercitar. Ambos partem um para cima do outro. Shen Xinhua desfere um soco que Shen Xiangyi desvia facilmente. Shen Xiangyi acha uma abertura e golpeia seu irmão na barriga, mas o que ele não esperava era que o que verdadeiro de seu irmão pudesse o proteger. Logo em seguida Shen Xinhua aproveita a oportunidade e dá um chute explosivo em Shen Xiangyi. Shen Xinhua diz em seus pensamentos que seu irmão sem talento quase o derrotou. Agarrando seu irmão Shen Xiangyi pelo cabelo, ele pergunta se está brincando com ele usando meros truques. E em seguida ele enche sua mão com que dá um golpe em cheio em Shen Xiangyi que sangra pela boca e voa para longe. Shen Xinhua, com sangue nos olhos, está disposto a matar Shen Xiangyi, mas o pai de Shen Xiangyi consegue chegar a tempo e proteger seu filho. Shen Xinhua tenta bajular seu tio dizendo que ele é um bom cultivador, mas ele nem liga e pede para ele cair fora. Shen Xinhua fala que em breve haverá uma luta pela posição de chefe da família. Shen Xiangyi, quase morto no chão, só o pó da rabiola diz que falhou com seu velho. Seu pai diz que nem todos nasceram para seguir esse caminho e de que há muitos caminhos para pessoas normais seguirem. Mas a família Shen não possui caminhos para pessoas normais. De fora do quarto de Shen Xiangyi, alguém o chama de irmão e pergunta se ele está lá. Shen Xiangyi se pergunta se era Xian Xian. A bela moça fala pro seu tio Shen, que veio muitas vezes visitá-lo, mas ele não saiu nenhuma vez para vê-la. Ela se pergunta se ele está machucado. Seu tio pede para que ela volte para casa e diz que ele não irá vê-la. Ela diz por que disso. E fala que a esposa de Shen Xian, eu não sei vocês, mas na minha lista esse Manhua está em 6º lugar. Continuando, o velhote diz que a jovem é a joia da família Shu, é a filha dos céus e uma prodígio. Em seguida o coroa diz que Shen Xiangyi não possui veias espirituais e de que ele está fadado a ser alguém normal, e de que ele não é bom o suficiente para ela. A jovem pergunta por que ele deveria ser bom para ela, e de que eles só precisam gostar um do outro. O velhote diz que casamento é algo que só os pais decidem e manda ele ir embora. O jovem Shen Xiangyi, cansado dessa vida miserável, decide que tem que se tornar forte a qualquer custo, para Xian Xian, para seu pai e para ele mesmo. No dia seguinte, ele partiu para a Terra Morta, onde fica o Pico Imortal. Ao subir o pico ele diz que é um lugar onde ele pode conseguir o cogumelo infernal, que só aparece a cada 1000 anos, e de que só pode ser colhido em uma data específica de 10.000 a 10.000 anos. E ele não pode perder essa chance porque será a última oportunidade de sua vida. Mas para sua infelicidade a tempestade que estava acontecendo acerta um raio nas pedras, que descem ladeira abaixo e acabando derrubando. Ele diz que chegou tão longe para acabar tudo ali, e de que todos os seus esforços foram em vão. Ele tenta se segurar em uma pedra, mas acaba caindo de qualquer jeito. E como lágrimas em seus olhos ele diz que estava tão perto de não ser mais um fracassado. Ao acordar ele se pergunta onde está. Ao ver 2 belas moças ele se pergunta se está no céu. Onde a moça responde que se ele não sair de cima logo ele irá estar lá. Ao sair de cima das moças ele as conta o que aconteceu. Ele se apresenta como Shen Xiangyi e diz que estava coletando medicina quando foi terrivelmente atingido por um trovão. A moça de branco já chega menosprezando nosso querido Shen Xiangyi, dizendo que pensava que ia ser salva, mas que era apenas uma criança sem veias espirituais. Logo ela diz que isso também é bom porque ao menos vai ter um homem para construir um belo túmulo. Ele pergunta do porquê ela falar aquilo, mas a Mocreia Veia já manda ele a chamar de irmã. Ela conta que o lago do demônio imortal é cercado de mortes, de que é preciso um corpo muito forte e com que verdadeiro para sair dele. Ela também conta que as 2 estão feridas e de que há bestas na outra saída da montanha. Shen Xiangyi diz para elas que tem um pouco de medicina, mas a moça diz que aquelas não são feridas comuns,
e de que apenas medicina espiritual secreta pode curar ela. Shen Xiangyi diz que não tem como saber sem tentar. Ele fala que ainda tem muitas coisas para fazer e acredita que elas também têm. Ele fala que não importa a situação e de que eles não têm nada a perder. As duas se perguntam se ele consegue tentar. Logo isso uma delas mostra suas belas costas. Ele as pergunta se deve olhar. Mas as moças estão só a capa do Batman e não conseguem fazer nada sozinhas. E quando ele está prestes a curá-la, surge uma magia roxa que ela diz que diante dela todos os homens mostram sua verdadeira natureza. E ao perceber que tem algo errado ele volta com suas faculdades mentais. E em seguida pede desculpa e diz que estava sendo controlado. Mas nada disso passava de um teste. Elas dizem que ele tem um bom caráter e uma boa vontade e dizem que ele seria viável. A de branco diz que está feliz por ele ter passado no teste. Ele se pergunta que teste. Após isso a de branco se diz se chamar Mei Yao, a deusa dos 9 céus, e sua irmã Bai Youyou, demonesa dos 9 mistérios. Elas contam que foram gravemente feridas por alguns de seus inimigos e acabaram presas na caverna. Bai Youyou diz que vai dar para ele a sua veia divina Yin e a veia divina Yang de sua irmã. Ela conta que se ele conseguir fundir, ele vai romper o antigo Qi do lago demoníaco imortal e reconquistar sua vida. Ela conta que mesmo se elas morressem não dariam suas veias para pessoas de baixo caráter e por isso ele ter passado no teste. Ela diz para ele não ficar tão feliz pois fusão de veias não é algo simples que pessoas comuns podem fazer. E se caso ele não aguentar pode acabar morrendo. Ele diz que não vai desistir e de que essa é uma oportunidade única que ele esperava. Mei Yao pergunta formalmente se ele está disposto a formar um contrato de sangue com elas duas e aceitar suas veias divinas. E ajuda-las a recuperar seus cultivos futuros. Sem nem pensar, Shen Xiangyi aceita desde que ele possa se tornar mais forte. E com isso eles podem começar a fundir as veias divinas. Shen Xiangyi grita de dor. Mei Yao diz que os meridianos dele estavam sendo violadas e seu sentido divino estava sob constante ataque. Ela ainda pergunta se fusão de veias divinas ainda são difíceis para pessoas comuns. Após um tempo eles ouvem um grito de uma fera. A moça pergunta se foi ele que libertou a fera do inferno. Ela diz que as bestas que guardam o cogumelo do inferno estão acima do 7º reino, e de que eles estão destinados a morrer se isso continuar assim. Ela pede para que Shen Xiangyi desista e se ele fizer isso ainda terá metade de sua vida. Ele diz que não vai desistir por ele ter nascido sem veias espirituais, tem trabalhado várias vezes mais que os outros para recuperar o atraso, e não tem ajudado sua família em nada. E agora que ele tem a oportunidade de mudar tudo não irá desistir mesmo que ele morra. Após dizer isso ele desmaia e um grande inimigo deles aparece, um dinossauro cabeludo com barba. As irmãs se perguntam o que vão fazer mas elas percebem que as feridas de Shen Xiangyi estão se fechando, o que quer dizer que a fusão das veias deu certo. Elas contam que se ele tiver muita sorte uma vez que ele funda as veias divinas com sucesso, ele não terá rival nem na terra nem nos céus. Elas não podem deixar ele morrer não importa o que aconteça. Ambas atacam o terrível dinossauro de cabelo e barba. Bai Youyou acaba sendo pega pela cauda do bicho. Em seus pensamentos ela diz que se tivesse seus poderes acabaria com ele com um estalar de dedos. Mas em seguida o dinossauro parte para cima do jovem Shen Xiangyi que está desmaiado. Bai Youyou consegue usar seu poder para puxar e derrubar a besta. Ela diz que o garoto não estar em um bom estado é de que precisa proteger ele até lá. Mas o terrível dinossauro com cabelo e barba consegue se soltar e jogar ela para longe. E quando o dinossauro está prestes a comê-lo um terremoto acontece. Isso era nada mais nada menos que Shen Xiangyi com sua fusão de veias divinas completas. E com sangue nos olhos ele promete que vai deixar esse dinossauro calvo e sem barba. Rapaziada, o vídeo acaba por aqui mas se quiserem a parte 2 deixem seu like.